presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, bom dia. Bom dia, Escola. Bom dia, Rosane. Bom dia aos nossos ouvintes. A Ordem dos Advogados do Brasil está preocupada com o volume de trabalho no Supremo Tribunal Federal. E não é para menos, né? O Supremo Tribunal Federal vai ter que instruir centenas de processos aí de uma só vez. A OAB teme pelo que pode acontecer por essa, digamos assim, situação inusitada que se encontra agora o Supremo Tribunal Federal? Pois olha, a Escola teme e com muita ênfase. A Ordem tem dito ao longo dos últimos tempos, eu tenho me manifestado na necessidade que temos que ter de que seja observado o devido processo legal e o devido processo legal no âmbito de uma celeridade que todos nós aguardamos. Hoje no Supremo nós temos mais de 500 inquéritos e ações penais e, portanto, e por essa razão, a OAB está requerendo hoje ao Supremo, a ministra Carmen Lúcia, que seja constituída uma força-tarefa no âmbito do Supremo para julgamento especial destes processos, né? Nós temos hoje no regimento interno do Supremo Tribunal Federal esta previsão, esta possibilidade. A ministra presidente pode determinar a convocação de juízes, de desembargadores, de servidores, para que possa ela, no âmbito do Supremo, montar sim uma verdadeira força-tarefa, que estaria ela submetida ao ministro relator destes casos, o ministro Edson Fachin, e aí a sociedade brasileira poderia, com um prazo ou em um prazo razoável, ver de fato o julgamento desses casos todos. O que nós não podemos imaginar ou não podemos admitir é que se possa, no âmbito desta operação, com toda a gravidade que ela traz e com todos os nomes que estão aí envolvidos, que a sociedade brasileira fique aguardando 5, 6, 7, 8, 10 anos até uma definição destes casos. Isso é inadmissível, exatamente pelo momento e pela, como disse, gravidade do tema que está envolvido. Doutor Lamáquia, vários dos citados nessas delações e citados envolvidos em acusações muito pesadas de cobrança de propina, de cobrança por favorecimento à Odebrecht, têm mais de 70 anos. Isso significa que, mesmo que eles venham a ser julgados num tempo razoavelmente curto, a punição certamente acabará não sendo à altura dos crimes que cometeram. Rosane, este é mais um problema que nós temos diante destes fatos todos, né? Mas o que nós temos que imaginar e que temos que atacar no primeiro momento é exatamente a razoável duração do processo, né? Esse é um princípio constitucional e, se por um lado nós precisamos de uma punição rigorosa para todas essas pessoas envolvidas neste caso, como disse e volto a reiterar, pela gravidade, pelo nível de traição que a sociedade brasileira sofreu por força de tudo isto que está denunciado hoje, nós também não podemos descuidar, né, e eu, como presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, também não posso, obviamente tenho que ser o primeiro a levantar esta voz, que é com o devido processo legal, com a ampla defesa, com o contraditório para todas as pessoas. Mas o senhor acha razoável, presidente? A gente estava comentando aqui um pouquinho antes da sua entrevista, e agora eu queria uma opinião do senhor como presidente, então, da OAB. O senhor acha razoável o ministro ficar no cargo, permanecer no cargo, diante de tantas evidências e de tanta prova que foi acumulada até agora em relação a envolvimento em irregularidades? Escola, eu te respondo isso de uma forma muito objetiva. Eu, se estivesse numa condição como essa, se fosse um ministro que estivesse com todas essas investigações ou com todas essas denúncias contra eles, eu seria o primeiro, né, a me afastar do cargo para exatamente produzir a minha defesa e demonstrar que efetivamente sou inocente numa situação como esta. Aliás, sim, eu tenho que deixar isso também muito claro, aproveitando inclusive a tua pergunta, Escola, porque tenho feito isto e tenho procurado seguir de uma forma muito coerente, né, desde que assumi a OAB Nacional, critérios, né? Nós pedimos, e isto foi o primeiro ato da minha gestão, um afastamento do então presidente da Câmara dos Deputados,
Eduardo Cunha. Naquele momento, em fevereiro de 2016, ele era o homem mais poderoso da República, era o presidente da Câmara dos Deputados, mas pedi porque ele tornou-se réu no âmbito do Supremo. E fomos, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal também pedir o afastamento dele. A OAB também apoiou o impeachment, né? Propusemos o impeachment também com base em critérios técnicos, de uma maneira também absolutamente democrática no âmbito da instituição. Mas ali, quando vocês apoiaram o impeachment, presidente, o senhor já sabia bem quem era Michel Temer, quem era o PMDB que assumiria no lugar. Vocês tinham, quando apoiaram, vocês tinham consciência do que viria? E, Rosane, não se trata de ter consciência do que viria ou do que não viria. O fato é que também quando apoiamos o procedimento de impeachment, nós estávamos apoiando um procedimento legal, ou seja, nós estávamos defendendo a Constituição Federal, nós estávamos defendendo a lei. Assim como se tivermos que, novamente, defendermos a Constituição, defendermos a lei agora, pedindo o afastamento de quem quer que seja, a Ordem dos Advogados do Brasil assim agirá. Nós não podemos deixar de agir num momento pensando o que possa vir no outro. A lei vale para todos. Todos estão submetidos à lei. A lei deve ser aplicada exatamente para todos. Assim fizemos com relação a Eduardo Cunha, assim fizemos com relação a ex-presidente Dilma, assim fizemos com relação ao ex-senador Delcídio do Amaral, assim fizemos com relação a outros ministros que foram indicados pelo próprio presidente Temer, pelo próprio presidente atual da República. E é importante também que seja dito isto, para que se deixe muito clara a posição da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB, ela não é do governo, ela não é da oposição. A OAB tem um compromisso com o cidadão e com a advocacia. Este é o ponto principal da nossa instituição. O que a OAB pode fazer em relação a esses movimentos políticos que estão surgindo e já estão devidamente identificados, no sentido de tentar salvar, vou usar um termo bem popular aqui, salvar a pele de quem está aí, hein, presidente? Olha, Escola, eu afirmo a vocês, notadamente aos nossos queridos amigos gaúchos que me conhecem há tanto tempo, que eu farei tudo que estiver a meu alcance no âmbito da instituição da Ordem dos Advogados do Brasil, como cidadão brasileiro, para que estas pessoas que cometeram estas ilicitudes sejam punidas de forma rigorosa e exemplar. Assim como vocês, assim como a sociedade brasileira, eu também estou enojado com tudo que tenho visto ao longo dos últimos tempos. Mas, como disse, eu tenho uma obrigação, eu tenho um compromisso que é exatamente o compromisso da Carta Constitucional. Ou seja, eu não posso, como presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, ultrapassar o compromisso constitucional, ou seja, os princípios de um Estado democrático de direito. E por isso a OAB, e nós refletimos muito sobre isso ao longo, inclusive, do final de semana, sobre que alternativas nós teríamos, que alternativa a Ordem dos Advogados do Brasil tem para buscar uma punição rigorosa e célere de todas essas pessoas. E por isso estamos, inclusive, usando o próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que nos possibilita fazer o requerimento que estamos fazendo. E não estamos aqui, nesta ideia deste requerimento feito ao Supremo, requerendo que o Supremo, ou que a ministra Carmen Lúcia, ela chame uma ou duas pessoas, ou 3 ou 4 assessores. Nós entendemos que a ministra terá que chamar o número necessário de assessores, juízes e desembargadores que possam efetivamente fazer com que o princípio constitucional da razoável duração do processo se aplique no âmbito... O que é uma razoável duração do processo, presidente? Eu imagino que um processo como esse ele tenha que ter no máximo 1 ano e meio, 2 anos de julgamento com todas as suas instâncias e com todos os seus trâmites no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Mas notadamente agora, entre o inquérito, entre as investigações, eventual denúncia e o fato da recepção destas denúncias, um prazo muito curto. Acho que algo em torno de meses é absolutamente factível para que se possa ter, a sociedade brasileira possa ter respostas sobre tudo isso. Doutor Lamáquia, depois de tudo que se viu nessas delações premiadas, me parece que não resta dúvida de que a chapa Dilma Temer é uma chapa totalmente contaminada, que se elegeu de uma usando recursos ilegais,
desrespeitando totalmente a lei eleitoral em matéria de financiamento de campanha, mas também Aécio Neves, o adversário de Dilma, está exatamente na mesma situação, ou seja, dos dois que foram para o segundo turno, qualquer que fosse o resultado, esse resultado estaria contaminado. Existe no Supremo Tribunal Federal, aliás, no Tribunal Superior Eleitoral, uma ação exatamente contestando, e foi movida pelo PSDB, é uma ação do sujo contra o do roto contra o esfarrapado, para usar uma linguagem popular, né? Mas é uma ação que está lá e que questiona a vitória desta chapa Dilma Temer. O senhor, por conhecer os tempos da justiça, acredita que haverá um resultado antes da eleição de 2018 desse julgamento? Eu lamento, Rosane, mas tenho que usar aqui da franqueza e, acima de tudo, tenho que ser claro numa resposta a esse teu questionamento. Eu não acredito, acho que pelo tempo do processo e ainda pelos recursos que daí advirão, eu não tenho muita expectativa de que esse processo seja julgado antes do período ainda que temos pela frente do atual presidente da República. Tá certo. Presidente, Cláudio Lamacchia, presidente da OAB, muito obrigado pela sua atenção nessa manhã. O senhor vai entregar esse documento ainda hoje no STF? Ainda hoje. Ainda hoje, escola, estaremos entregando este requerimento, este documento no Supremo Tribunal Federal, e estou avaliando, inclusive, agora a possibilidade de irmos também à Procuradoria-Geral da República, requerer que a Procuradoria-Geral da República também faça o mesmo. Muito obrigado, presidente. Um bom dia para o senhor. Obrigado, escola. Um bom dia a ti, um bom dia, Rosane, um bom dia aos nossos ouvintes.